Mentira. Eu fiquei em dúvida. É finito ou infinito? Não ficou claro para mim essa questão da realidade. Cartesiano M, Por favor. Parece que sim, mas é estranho ele colocar um ordinal, né, Fábio? Ele deveria ter colocado natural. Só para esmiuçar um pouco mais, essa questão da função R, dessa propriedade, que você denominou de realidade, você podia dar um pouquinho mais? Porque eu acho que tem uma questão com a outra definição, que essa é uma definição que é discreta, não é? Se eu estou entendendo direito. É que está no meu currículo lá. Você pode acender, por favor? Oi? Pode acender, por favor? Desculpa. Imagina. A definição de Mészárovitch. Isso. Ô Vinícius, você não vem pra cá? Mas tem um lugar aí? Tem. Ah, era cativo? Eu não sabia que eu tinha. Muito bem. Para ele, um sistema, vou dar um exemplo, tá legal? O Mészárovitch. É igualzinho o nosso. Pronto, isso aqui é um sistema. Isso aqui forma um sistema para ele. O que significa? Não interessa. É um sistema. Tudo bem? Isso aqui é um sistema de relação binária, né? Realidade 2. Não, falta o conjunto de objetos. Não precisa. Para quem O você está sistema falando? de Mészárovitch. Mészárovitch não. Né? Não, o Né? Aí pro Ilin, isso aqui é um sistema. É uma estrutura relacional. Tem os objetos e tem as relações. Está de acordo com a definição de vocês. Quer dizer que a divindade lá, se nós não pensarmos nos indivíduos, é um sistema lá Mészárovitch. Isso. Não, a Ilin. O chinês. Não, o chinês precisa de objetos. Se eu quiser me abstrair de objetos, eu posso fazer duas coisas. Me abstrair de objetos que têm relações, ou põe objetos independentemente da distintibilidade. Quando você me perguntou se eu conhecia o Ilin, eu falei que não, mas eu conhecia o Ilin. Eu conhecia, tem o livro dele, mas não sabia que era. Não é o Forrester. Não é o Forrester. Então esse é outro. Eu acho que até, sei lá, talvez isso influenciou a escolha do nome dele. Forrester ou Forrest. Eu conheço Forrester. Quer mais um exemplo? Não, perfeito. Tá? Bom, essa definição, se tiver... Mas a pergunta é sobre o que é a realidade. Responde. Não, mas para mim é a quantidade de elementos das É a quantidade de elementos. caracterizam Eu posso ter relação. um par x, x1, x2, uma relação binária tem como elementos pares ordenados. Pares ordenados. Relação ternária de aridade 3, todos são ternas ordenadas. Uma relação de aridade n, etc. xn, tem n, né? Para qualquer natural. Só que a definição do Mészárovitch admite infinítuplas e mais do que isso, tanto quanto os foros naturais, quanto qualquer cardinalidade, não, qualquer ordinalidade. Tudo bem? Tá. Bom, então a definição próxima, que é mais usual, né? De Ottaviano e Bresciani. Um sistema pode ser inicialmente definido, Bresciani filho, né? Um sistema pode ser inicialmente definido como uma entidade unitária, de natureza complexa e organizada, constituída por um conjunto não vazio de elementos ativos que mantém relações com características de invariância. Será que está certo isso? As duas formas. Tá bom, invariância é que eu fiz um Ctrl+C, Ctrl+V desse, então eu não tinha prestado atenção que era invariância. No tempo, que garante sua própria identidade. Nesse sentido, um sistema consiste em um conjunto de elementos que formam uma estrutura qual possui uma funcionalidade. A menos dessa funcionalidade, me parece que a do Ilin é uma formalização da definição da professora Rita e do professor Herta. Eu não sei ainda certo o que é funcionalidade. Bom, aí eu apresento aqui uma proposta de... Do ponto de vista matemático, a definição do Ilin é uma estrutura.
Mas É uma estrutura. só posso... Eu quero fazer uma diferença. Falta um pouquinho, porque tem uma questão. O sistema de estrutura. Você não acha, Jair? Então, na definição de vocês, diferente dos outros, tem uma questão temporal que poderia estar relacionado, distinguindo sistemas dinâmicos e sistemas, vamos chamar, não dinâmicos. Isso não está... Não é tão trivial. Mas isso não é tão trivial assim. Não dá para passar batido. Nessa linha, não sei se é isso que você está falando. Como? Desculpa. A gente fala isso mais adiante. Nessa definição nossa, a gente fala que está subjacente a essa definição o caráter dinâmico do sistema. Quer dizer, nós já definimos os sistemas tendo como ideia inicial, na definição, a concepção de dinâmica. Mas onde entra? Não nos indivíduos. Você fala do tempo. Espera um pouco. Não, organizado, porque se organizado no tempo. Pera, A vamos minha entender. visão realmente acho que é uma estrutura da funcionalidade. Não, eu quero entender. Os elementos não mudam. Os elementos têm identidade no tempo, significa que eles não mudam. Não necessariamente. Na inter-relação, alguém pode desaparecer ou ser... Então não tem identidade dos elementos. Não está falando que os elementos têm identidade. Tem, ele garante sua própria identidade. Do sistema, não do elemento. Do sistema. Do sistema. E a vez passada nós voltamos a fazer uma discussão que seria funcionar. Você está dizendo que o sistema, de uma certa forma, não muda, mesmo sendo dinâmico. Porque na hora que ele mudar completamente o final do sistema, ele é outro. Ele deixa de ser. Ele pode variar, ele pode evoluir, ele pode ficar mais complexo, menos complexo, pode ter auto-organização ou não. Aí foi uma questão de... E o que seria a Mas funcionalidade? a identidade, eu concordo com você, a identidade na realidade é cada momento é redefinida. Não, mas não é dos indivíduos. É Não, do sistema. do sistema. Mas Se ele for estável, se ele ele pode for colapsar organizado, também, se nesse variação caso. do tempo. Esse é um problema metafísico sério, né? Identidade. Então, me dá uma questão. É bom. É uma fotografia que você tira. Naquele momento você caracteriza uma identidade. No momento seguinte você pode ter outro. Então o sistema não é uma coisa que ele por si só vai existir ao longo de todo o tempo. Não, mas ele pode ter a sua identidade determinada pela funcionalidade. Também, justamente, porque é a estrutura e a funcionalidade que identificam a organização e a identidade do sistema, é isso. Aí tem uma diferença, porque aquelas definições anteriores, elas correspondem a uma definição, inclusive que matematicamente a gente dá de estrutura. Então, para nós, sistema tem que ser algo além do conceito de estrutura. Estruturas estáveis podem ser sistemas também, mas não queremos só isso, né? Deixam de ser sistemas. A teoria de sistemas, então, a outra frase que é comum, extraindo da FIA, a teoria de sistemas não se confunde com a teoria dos conjuntos. Não, Ela se utiliza de conceitos da teoria dos conjuntos. ela precisa da teoria de conjuntos para tirar resultado. Outra observação, em alguns momentos aqui eu percebi que vários colegas entendiam que a funcionalidade do sistema se confunde com funções desempenhadas dentro do sistema, não é isso? Entre as relações que caracterizam a estrutura do sistema, várias relações podem ser funções, não precisam ser, mas podem. Mas isso são funções que caracterizam a estrutura do sistema, não é a funcionalidade do sistema. A funcionalidade do sistema também não significa finalidade, essencialmente. A Nice propôs interpretarmos funcionalidade de uma forma como um certo direcionamento informacional. É um direcionamento. Tá certo? Quer dizer, para alguma coisa, para que ele faz, o que garante até sua evolução no tempo. Mas quando nós definimos isso, eu não estou falando em tempo por enquanto. Né? Você concorda, Jair? Não. Bom, do meu ponto de vista, ainda essa definição é mais geral que as outras, e até a do Tomás de Aquino é absorvida. E essa sugestão que o Jair deu, ainda bem, nós não dizemos elementos distintos, uma coleção de elementos. Porque eles podem, inclusive, se superpor, se reidentificar. Exatamente. Durante o exercício da funcionalidade do sistema, né? Por exemplo, o átomo de hélio. Os elétrons não são distinguíveis. Você pega A não ser por certas propriedades, mas assim, substancialmente indistinguível. Pois é, já que a gente está falando disso, para mim ainda não está muito claro
essa disciplina, apesar de ter participado e discutido com a Rita, não está muito claro para mim outras maneiras de caracterizar a funcionalidade que não seja através de funções. Para mim não está claro isso. As funções elas estão dentro da estrutura do sistema. Sim. Por exemplo, Mas existiria através das funcionalidades. Ele está pensando em outro. mas, por exemplo, São dentro dois do sistemas, sistema universitário como um todo. da Unicamp, você tem relações entre categorias de docentes, você, que, inclusive, por exemplo, se você trata a carreira dos MS1 ao MS6, você tem relação de equivalência que caracteriza os 1, os 2 e os 6, você tem uma relação de ordem que caracteriza a titulação acadêmica no sistema docentes da universidade. Mas não especificamente função no sentido matemático. Né? Tem função no sentido matemático também, lá dentro. Claro que né? tem. Eu só estou dizendo Pega o que... sistema universitário, você tem meras relações que caracterizam funções e você tem funções também. Não tem? Exemplo de função no sistema. É que conceito, pois é. Mas é coisa interna. A função é um tipo de relação interna. Apesar de a gente ter que estar com mais de 10 anos, o conceito ainda não... Mas isso não é a funcionalidade do sistema. A funcionalidade do sistema é uma coisa que extrapola, é uma coisa meta na estrutura. É uma coisa meta que a estrutura tem. E a função são coisas lá dentro da estrutura. Não é claro para mim. Também. Por Só são exemplo, subsistemas. Conceito de subsistema são subestruturas dentro da estrutura do sistema que têm funcionalidade específica. Pensa no corpo humano. O corpo humano, ele se caracteriza como um sistema, por exemplo. Se olhar como corpo humano. Ele só se caracteriza pelos seus componentes, por relações entre esses componentes e por funções que certos componentes exercem. E você pode olhar para o corpo humano certas subconjuntos do seu universo, que por sua vez têm relações e funções específicas entre si com funcionalidade específica. Pegue, por exemplo, o subsistema cardíaco, o subsistema digestivo. Mas nesse sentido, a funcionalidade não pode ser mesmo. O subsistema é parte do sistema. Não, pera um pouquinho. No caso, É uma funcionalidade do subsistema encarado como subestrutura da estrutura do sistema. Ela não é subsistema só porque ela é um subconjunto do sistema. Se eu considerar um monte de células esparsas suas, vai ser um subconjunto. Mas se elas tiverem uma funcionalidade específica e exercerem funções internas específicas, ela é subestrutura. Ela tem que ter um tipo de fechamento, alguma coisa do ponto de vista, inclusive, lógico, aceitável. Então, um sistema, ele pode ser constituído por subsistemas, que, por sua vez, são sistemas. Se eu olhar só para eles, eles são sistemas. Mas se eu tirar o sistema cardíaco de um corpo humano, provavelmente ele morre e não vai mais existir, a menos de certas tecnologias temporárias. Mas ele só é um subsistema porque ele faz parte do sistema lá dentro. Agora, o que é a característica de um sistema complexo? Qualquer parte que você tire faz falta no sistema. O sistema não é complexo, tá certo? Você pode tirar, você caracteriza um subsistema e tira, ele não é mais o mesmo sistema. no exemplo que você deu do corpo docente, o fato de que cada elemento do corpo docente pode dar parecer sobre o trabalho dos demais e fazer com que os demais progridam na carreira, por exemplo. É uma funcionalidade do... É uma função exercida por esse. Mas esse sistema tem uma funcionalidade, quer dizer, a funcionalidade que permite a evolução e a progressão na carreira do corpo docente. Então é uma funcionalidade dentro do sistema, não é? Não, eu acho que a funcionalidade que eu interpreto, se você olhar como universidade, não agora só o sistema docente do Estado de São Paulo, eu acho que a funcionalidade do corpo docente dentro de uma universidade é o papel que eles devem desempenhar na universidade, concorda, Jair? Não é as funções internas que ele faz. Não é as relações. Eu dar um parecer é uma das minhas isso aí é um atribuições. pouco polêmico. São 12 anos que eu discuto com a Rita. Eu ainda identifico muito a funcionalidade como um conjunto de características que o sistema apresenta. E aí está subentendido também na nossa definição que você sempre tem um observador, porque você poderia também dizer que o sistema existe independente do observador, mas para nós está sempre o observador, e em algumas definições tem que ter esse observador, né? E que esse conjunto de funções
que ocorrem nas relações representadas por essas relações, ele na realidade acaba refletindo uma funcionalidade, uma propriedade. Então, para mim, funcionalidade não é que é a mesma coisa, funcionalidade não é igual a função. Estou dizendo que a funcionalidade decorre de funções exercidas dentro da organização. Mas o mesmo conjunto de Não, funções pode estar... Agora, eu não consigo imaginar relações que não chegam. Eu não sou matemático, né? Quer dizer, eu tenho formação em matemática, mas não tenho esse espírito do pesquisador da matemática Você não consegue que buscar refina. funções? Exatamente. Relação de ordem. O MS1 na categoria acadêmica, digamos, ele é menor que o MS2, menor que o MS6. Isso não é uma função, é uma relação. Não, mas essa é uma relação que não me interessa no sistema. Como que não interessa? Não, quando eu olho para... Nossa, eu fui procurada agora pela USP, se eu posso dar parecer em 9 processos de promoção de docente. Mas estabelecer uma função nesse sentido. Imagina, eu só posso ser... Não. Já apareceu. Eu só posso dar parecer porque eu sou titular e sou professor de docentes. Quer dizer, enquanto relação de ordem, você pode ter a relação que você quiser. Mas na hora que você usa a relação de ordem, na hora que você usa a relação, que você dá utilidade a ela, você estabelece uma função. Olha, funcionalidade do sistema, isso é funcionalidade. Posso dar um pouco? Então, essa Aí é o estágio de sabe o que eu vou falar? Não, veja, eu acho que existe uma polissemia rolando por aí. Poliomielite. A noção matemática de função é uma noção, inclusive, que pode ser eliminada em prol da noção de relação. Toda função é relação, mas não reciprocamente. Bom, então, cara, você não precisa matar Toda função é relação, claro, nem toda relação é função. Exatamente. Então, só usando as relações. Tá bom, agora você pode eliminar a Noção de função, a noção de função e trabalhar só com relação. função. Segundo, eu acho que quando você fala função, você está pensando em funcionalidade, que aí é mais complicado. Aí é mais complicado, porque não se reduz a noção de funcionalidade à noção de função. E a minha sugestão é que você pensasse funcionalidade em termos de output. Esse output pode ser informacional, que é output. Saída. O que acontece no sistema? O que não, mas eu falo são as propriedades reveladas pelos sistemas segundo a perspectiva. Não, mas eu estou pensando em termos de output. Esse output pode ser informação, pode ser papel, pode ser uma certa posição, um certo contexto, ou direcionalidade, pode ser qualquer coisa. O output é um pouco amplo, não é? Ele pode ser por informação, por exemplo, ou pode ser um papel, desempenhar um papel real, digamos assim. Não sei, é uma sugestão. Essa é a funcionalidade. Essa é a funcionalidade. Eu não entendo. É uma coisa que extrapola Mas eu não o entendi essa interior do funcionalidade, sistema. acho que ela é dispensável com uma definição geral do sistema. Porque eu já brinquei que uma coisa o risco aí de cair na teoria. ele tem a função de não funcionar para nada, né? Mas daí o Então, sistema não se define, o sistema são estruturas. Na universidade da gente, gente que tem essa função. Olha, Tem eu a função de só gostaria- encher o saco dos outros. quer dizer. Olha, eu gostaria de chamar a atenção. Então vamos chamar a relação A Astônia aqui. funcionalidade naquela frase não se remete diretamente à palavra sistema, e sim à palavra estrutura. Estrutura Então, com tem um funcionalidade delta é sistema. entre sistema e estrutura que não está claro. Que é a funcionalidade. não Que está é a bem funcionalidade. Eu acho que é uma coisa que já está Que eu acho que é a plausível. novidade da definição. Porque as definições que nos antecederam, elas são definições de estrutura, então eu não preciso definir sistema. Mas não é só isso. A estrutura é fixa, o sistema não. A estrutura é fixa. O sistema são estruturas cambiantes. Que podem cambiar. Que podem E é a estrutura que define Tá, mas a formam um funcionalidade. todo em função da Não o funcionalidade. Mas deixa eu propor a minha então. É assim que eu vejo. Pode ser? Então, Então vamos lá. Bom, aquela polêmica sobre modelagem, modelo que é modelo que eu fiz um gráfico aqui pra gente propor uma linguagem comum aqui. Então, aqui temos no mundo real, só para falar de sistemas reais. Bem, Só esclarecendo, naturais e o real no artificiais. sentido persiano que é tudo. Pode Não, ilusão, não. alucinação, tudo é real. No Não, atual, real é material. material. Ah, então isso é Nesse diferente. sentido. Tudo bem? Então, esse é
Eu pensei em outro. Real existente. A linguagem natural. Real é matéria e energia. Matéria. Não. Gente, vamos deixar ele explicar o quadro depois a gente faz perguntas. Eu acho que é bom. Tá bem. Então, olha, eu tenho esse relógio. Estou entrando na sua Tá no mundo real. Ok? O que eu estou chamando de mundo real, não dá para definir tudo aqui porque é só um gráfico, tá? Então, olha, esse eu quero que seja o meu sistema real. Objeto real, e tem algumas relações aqui entre as partes desse objeto, desse relógio. Tem interações, conexões, propriedades, tudo entre coisas reais. Quando eu falo sobre isso, estou usando a linguagem. Quando eu penso sobre isso, eu uso uma linguagem. Então eu já tenho um modelo linguístico dessa coisa que eu estou observando aqui, falando sobre ela. Não sei se vocês concordam, mas essa é a proposta que eu estou dizendo. Então eu tenho um sistema real e tenho um sistema verbal que tenta descrever o sistema real. Então eu descrevo os objetos e as relações por meio de sentenças da linguagem natural. A partir disso eu tento construir um sistema matemático, que é o que eu vou propor aqui. Vou dar a definição do sistema matemático. Então esses objetos são objetos matemáticos, abstratos. As relações são de que tipo? Pode ser equações, pode ser funções, pode ser relações, como a gente está falando aqui, entre objetos matemáticos. E aí eu tenho proposições que tentam descrever fatos do objeto real, do relógio. E aí eu abstraio um pouco mais e vou para o âmbito da lógica. E aí eu tenho a ideia de assinatura. São um conjunto de símbolos para os objetos, tem um conjunto de símbolos para as relações, etc. Que tem a ver com o modelo que a professora Anitta ela vai falar para a gente. Muito bem. Então, entendam um pouco diferente, a ideia não é essa. Eu queria simplesmente falar o seguinte: se eu tenho um objeto real, um sistema que eu considero real, quando eu falo sobre ele, eu estou falando um modelo linguístico. Quando eu formalizo matematicamente, é um modelo matemático. Quando eu faço a abstração maior ainda, tem um modelo lógico. Então é isso que eu queria usar, essa ideia de modelagem. Não, espera, vamos ver o que ele vai fazer, né? Eu não entendi. Eu acho que eu não acho nada, então Tudo bem. Então, teríamos o seguinte processo de abstração. Tem um sistema real, eu posso construir um sistema verbal. Do sistema verbal ou do sistema real, posso abstrair o sistema matemático. Eu não sei como é que eu pulo do real para o matemático. Não sei se isso é possível. Penso que não. O pensamento está atrelado da linguagem, né? E do sistema matemático eu posso construir um modelo lógico. Esse que eu quero chamar de modelo. Faltou o sistema gráfico, mas vamos lá. Tudo bem. Então esse é o processo de modelagem. Aí eu tenho a volta. Eu defino uma estrutura na lógica, e quando eu tomo um exemplo matemático que satisfaz os axiomas, as particularidades daquele sistema lógico, eu tenho um modelo matemático daquela estrutura lógica. Ou se eu tenho uma coisa que eu descrevo verbalmente, aqui é uma instanciação verbal do modelo matemático. Quando eu estou falando, tentando explicar isso aqui, eu estou instanciando verbalmente aquilo que está representado matematicamente. Se bem que é uma linguagem também, né? E o sistema real seria uma instanciação de qualquer um desses sistemas anteriores. Pode voltar o slide? Vamos lá, vou quebrar a pau agora. Você pode fazer uma observação. Mas e aí, o que é sistema? Não defini sistema. Aqui eu estou falando simplesmente porque a gente fala é modelo, modelagem, não sei o quê. Então, quando eu faço um construto matemático, aquilo é uma estrutura matemática. Se eu interpreto que o relógio corresponde àquela estrutura matemática, isso é uma instanciação real de uma estrutura matemática. E a estrutura matemática é um modelo matemático do sistema real. É isso que eu quero acrescentar esses adjetivos. Ele não fez nada, ele está chamando de mundo real uma estrutura observada. Algo que ele observou. Parece que é isso. E daí, o que faríamos? Preservaríamos que modelo no sistema, no sentido tarskiano, e acrescentamos adjetivos para distinguir de uma coisa e outra. Tem essa confusão aqui de modelagem, modelo, o que é. Deixa eu só fazer duas observações. Um é um detalhezinho novo aí, que não precisava nem falar, mas eu acho que vai dar outra discussão, por isso que eu estou já fazendo isso.
ressalvo, podendo considerar isso. Mas propriedade não é relação. Sim. Para mim, Você só pode definir propriedade como relação. Propriedade é uma relação unária. propriedade é uma relação Unária. São relações unárias de mas elementos. isso matematicamente, né? Não, mas propriedades são o quê? Características de determinada classe de objetos. Então, isso. Propriedades são características ou qualidades de certas classes de objetos. Isso é relação? Relação. Nossa, bom. Ricardo, quer falar uma coisa? É um esboço só para propor terminologias mais adequadas. Outra coisa que eu uso isso, qualquer engenheiro usa isso na rotina, né? Mas aí no meio desse mundo todo, Tá bom, então vocês estão conversando. O Edson quer fazer uma observação aqui. então, mas não só por causa do Peirce, né, que gosta muito da representação gráfica, um dos responsáveis pela teoria dos gráficos, mas você pode incluir a representação gráfica em matemática, né? Porque eu distingo linguagem natural ali. Não, eu estou falando isso porque no nosso próprio projeto, talvez um pouco de influência dos trabalhos que você apresentou anteriormente, eles falam de linguagem descritiva, gráfica e matemática. Né? Então, a representação gráfica do sistema também é uma coisa a ser considerada. Agora, tudo bem, uma das maneiras de representar sistemas é pela teoria dos gráficos, que são a teoria das redes, e não deixa de ser matemática. São tipos de modelagem, são tipos de modelagem. Esses modelos, a linguagem natural, o lógico e o matemático são simbólicos. O gráfico seria icônico. Exatamente. Vamos pegar o exemplo do Jacques Boucher de São Tomás. Considerando que Deus é um objeto real, o que São Tomás fez foi uma descrição na linguagem natural. A abordagem do sistema. Ele fez um modelo linguístico do objeto, do sistema, que ele considera como real. O que eu escrevi na lousa aqui é uma representação no âmbito da matemática. Fábio, uma coisa que eu não entendo nesse exemplo que você falou, que Deus é um objeto real, ele chama de real, tem uma descrição pelo menos física, né? Isso realmente não, mas eu estou deixando aberto esse real. Eu não entendo muito bem quando você fala de sistema real, isso realmente, né? Não é um negócio muito claro. É que eu fiz esse modelo, essa estrutura aqui, esse gráfico, apenas para concreto. É que eu puxei uma bola. Vamos supor que eu reinterpretei isso aqui, mundo real, o objeto em si. Fábio, mas Deus não é concreto. Não, então, isso que eu estou mudando. Mude mundo atual para mundo dos objetos em si. Isso melhora ou piora? Piora. O conjunto seres mitológicos não é um sistema real? Mas, Fábio, eu só estou querendo entender uma coisa. Você vai sempre precisar de ter essa cadeia linear, sequencial, vamos dizer assim, com essa ordenação para você descrever o modelo. Então, você pode ter coisas que vão acontecer só no domínio da lógica. Sim, claro. A teoria de modelos precisou de linguagens artificiais, inclusive para evitar a linguagem natural. Fábio, eu acho que você está arrumando um problema à toa. Eu acho que você devia deixar de lado, porque as questões ontológicas aí muito mais sutis. Você não pode falar que a matemática modela o real. Você pode dizer... Não, mas isso é o que eu uso comum, que existe, né? não é. Não, mesmo não pode ser. Não pode ser. A matemática trabalha, por exemplo, com conjuntos infinitos, que não existe na realidade. Então não pode ser modelado de nada. Você tem na matemática, é uma coisa
que não tem muito a ver com o real, se bem que possa ser inspirada pelo real. Você tem criação de estruturas um pouco arbitrariamente, não é? Você pode usar essas estruturas como representação de estruturas reais. Então você tem que fazer uma distinção entre estruturas ideais e estruturas que estão, de uma certa forma, encarnadas como aspecto abstrato de estrutura